Boa tarde. Boas? Então, como é que correu essa semana? Conseguiste fazer aqueles tais exercícios que eu te pedi para fazer durante a semana ou foi muito difícil? Não consegui fazer, Nedron. Eu não consigo perceber a geometria descritiva. Não consegui perceber aqueles exercícios. Eu não consigo ver os objetos no espaço. Não consigo perceber. Como assim? Os exercícios que eu te mandei não eram assim tão complexos. Ainda por cima dei-te basicamente a solução durante a aula, como é que fazia esses exercícios. Oh, isso é fácil dizer. Tu ensinas, tens facilidades de geometria, sempre soubeste visualizar em 3D. Eu não percebo nada disto. Além disso, toda a gente fala de projeção frontal, projeção horizontal, e eu não consigo perceber o que é que eles estão a falar. Pior ainda, no outro dia, estava na aula, o professor estava a explicar os traços horizontais, traços frontais do plano, e depois ele disse: onde é que está o plano? E eu olhava para aquilo e ficava: onde caramba? E de que plano ele está a falar? Não estou a ver plano nenhum. Eu não consigo ver isto em 3D, então eu não consigo perceber a geometria descritiva. Eu desisto. Bem, estas são as coisas que eu mais ouço a dar aulas individuais a alunos. Dizem que não percebem o que é que o professor diz, porque não conseguem entender o que está acontecendo no espaço, não conseguem perceber as projeções, não conseguem perceber geometria em geral. Admito que pode ser uma coisa não tão intuitiva, não tão simples, não tão automática, mas há algumas ferramentas que tu podes utilizar para conseguir passar isso para outro nível, conseguires perceber melhor o que está acontecendo no espaço. E a primeira coisa que podes utilizar é isto. E o que é isto? Perguntas tu. Bem, é basicamente um diedro que eu fiz de uma caixa de cereais e que me ajuda então a perceber quais são os planos de projeção. Este não é o primeiro que eu faço, mas eu decidi fazer isto de uma forma diferente. Utilizei uma caixa de cereais que tinha aqui em casa e fiz a forma em que os planos pudessem ser rebatidos, porque assim eu podia ter uma versatilidade diferente no que diz respeito ao transporte. Posso com muita facilidade dobrá-lo, pôr dentro da mochila, junto com o esquadro, com a régua, e levá-lo para a escola ou para onde eu quiser. Além disso, este meu plano lateral ajuda-me a ter uma percepção do rebatimento dos planos de projeção e perceber bem o que é o plano de projeção de perfil. Agora com este triedro tu podes usar um pedaço de cartolina, um pedaço de cartão que sobrou do que fizeste este triedro e utilizar como um plano. Podes também utilizar palitos de churrasco ou palitos dos dentes, juntá-los com a fita cola e assim fazer retas. Para os pontos podes utilizar outra coisa, por exemplo, uma plasticina, uma pasta de moldar ou então até mesmo usar uma caneta e desenhar por cima e assim dar nome aos pontos. Agora isto tudo vai da tua criatividade. Podes utilizar restos deste cartão, podes utilizar o que é que tu quiseres para fazer os planos ou até mesmo para fazer as retas e os pontos. Isto é completamente da tua criatividade. Não é preciso muita capacidade manual para conseguir fazer isto. O meu fecha-se e simplesmente põe dentro da mochila, consigo abri-lo. É uma coisa muito simples, mas que resulta bem. Certamente isto não é ideia só minha, então eu gostava que vocês pusessem em baixo que material vocês utilizariam para fazer isto, se vocês vão fazer. E aqui em baixo também há o link do Discord. Se vocês quiserem entrar e no Discord mandar fotografias, seria fantástico. Isto é motivar outras pessoas a fazerem e vocês também podiam partilhar um bocado do que vocês fazem para a geometria descritiva. Agora, para aumentares a tua capacidade de visualização destes elementos no espaço, vais criar duas cábulas, duas colas, digamos assim, em que só vai ser permitido usar fora do teste, como é óbvio. Né? A ideia é fazer duas listas, uma com todo o alfabeto da reta e outra com todo o alfabeto do plano. A primeira lista é das retas. Vamos fazer uma compilação de todas as retas que nós sabemos, pondo as características principais dela e também um elemento 2D e 3D do que será esta reta no espaço. Vou-te dar um exemplo. Por exemplo, uma reta horizontal, nós poderíamos, por exemplo, numa tabela, a dizer que ela é paralela ao plano horizontal de projeção, oblíqua ao plano frontal de projeção e oblíqua ao plano de projeção de perfil, ao plano de referências abscissas ou como tu chamas este plano. Mas agora entram dois elementos que eu acho bastante importantes. Primeiro, o desenho 2D desta reta. Como é que ficaria esta reta realmente desenhada no sistema diédrico? É muito importante teres a imagem na tua cabeça de como será o desenho então de uma reta horizontal. Ou seja, neste caso, projeção frontal paralela ao eixo de x, projeção horizontal oblíqua ao eixo de x. Já o elemento 3D podes fazer de duas maneiras. Podes apenas chegar lá e desenhar, ou então podes pegar no teu diedro, posicionas e tiras uma foto com os elementos que estão lá representados. A segunda lista é muito similar. É a mesma coisa, só com os planos agora. Vamos fazer uma compilação dos planos. Voltamos ao exemplo do plano horizontal, é paralelo ao plano horizontal de projeção, perpendicular ao plano frontal de projeção, ou seja, é projetante frontal, é também perpendicular ao plano de projeção de perfil, logo é projetante também de perfil. Fazemos um desenho 2D e também fazemos um desenho ou uma fotografia de um elemento 3D. Mas os planos têm uma nuance. É muito importante
acrescentar mais uma coluna em que tu pões as retas que pertencem a este plano. No caso do plano horizontal, seria uma reta horizontal, de topo e fronte horizontal. É muito importante essa secção para tu teres noção do que há naquele plano. Quais são os tipos de retas que podem estar contidas neste plano, porque quando fores definir posteriormente um plano daqueles, sabes o que é que tu podes pôr lá dentro para definir um plano, um ponto, por exemplo. Eu tenho a certeza que este vídeo vai ajudar-te muito se souberes utilizar isto e também se souberes estudar geometria descritiva. Então vou deixar aqui um vídeo para tu aprenderes a estudar geometria descritiva. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Tchau!